foi estar aqui junto com o pessoal do Lagarto, a Colônia 13, com os pequenos agricultores, porque a gente sabe que a universidade tem aqueles 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a gente sempre me dediquei muito nesses 3 pilares. Fundamentalmente, a gente tem trabalhado nesses anos todos com os movimentos sociais e sempre foi, para mim, muito gratificante estar junto com os pequenos agricultores na Colônia 13, sempre foi muito gratificante ter trabalhado junto com o pessoal das cooperativas, da Cooper 13, da Cercos, e isso sempre foi para mim tão gratificante quanto fazer o ensino, quanto fazer pesquisa, e mais gratificante porque eu fiz muitos amigos e muitas pessoas, e isso é que é sempre, para mim, a essência do trabalho. Então, eu estou há esses anos todos na universidade, acredito, já fui, inclusive, vários cargos na universidade, inclusive vice-reitor, tive o prazer de estar aqui inaugurando esse prédio, tive o prazer de participar da primeira formatura, de discursar da primeira formatura, de participar da pedra fundamental desse campus, de estar aqui trabalhando direto para que a gente pudesse ter esse sonho realizado. E é isso, que a gente sonha sempre poder levar à sociedade, levar a cada um, de cada canto, de qualquer lugar que esteja no mundo, e principalmente, obviamente, que a gente está aqui em Sergipe, de cada canto de Sergipe, levar um melhor ensino, levar uma perspectiva de um futuro cada vez melhor. A gente sonha e vive a cada dia da nossa vida fazendo isso. E aí a gente tem, depois desses anos todos na universidade, e a gente entende que a gente pode, então, agora, junto com o professor Silvano, fazer um trabalho coletivo, que é o que está faltando na universidade. É um trabalho onde as pessoas possam ser ouvidas, um trabalho em que a gente possa fazer uma administração em que a gente vai estar na base, a gente vai estar aqui, vai estar em todos os campos da universidade. E a gente, então, busca isso a cada momento, e vamos vencer e vamos estar presentes aqui em Lagarto, sempre com vocês. Obrigado. Então, obrigado aos representantes das 2 chapas. Agora a gente vai passar ao bloco 2. E agora vocês que vão se inscrever, nós temos aqui, portanto, 2 pessoas da comissão, e você pode se inscrever para falar, fazer a pergunta direto no microfone, o que agiliza, ou pegar o papelzinho e dirigir a pergunta à mesa por escrito também, tá certo? Então a comunidade agora tem direito a 8 perguntas. Se as 2 chapas concordam que a gente traga uma pergunta da ZAP para compor aqui, para a gente formar um bloco de 8 perguntas, vocês concordam? Sim, desculpe, a pergunta vai ser dirigida para as 2 chapas vão responder. Vamos então iniciar agora, como o professor Alan falou primeiro no bloco 1, a gente vai alternar e a chapa 2 vai começar respondendo a primeira pergunta. Quem se prontifica, quem se voluntaria, diz o nome, curso, se identifica. Pode ser no microfone, tem microfone sem fio aqui, Então, já temos alguém. Ô, José Hilton, tem o microfone sem fio aqui. A primeira pergunta deve estar vindo, então, por escrito, correto? Então, a primeira pergunta não tem identificação. Se alguém quiser se identificar na plateia, a pergunta é: qual a política que será implantada para o assédio institucional? Esse assédio aqui caracterizado como docentes versus discentes, eu creio. Está aparecendo docente versus docentes? Isso. Então, as 2 chapas responderão, iniciando pela chapa 2. E aí, 2 minutos para a resposta. Essa é uma das questões que eu considero uma das mais complexas na nossa instituição. Em primeiro lugar,
o assédio, quando denunciado, comprovado materialmente, ele precisa seguir um rito legal, né, de punição ao agressor. Isso eu acho que é um ponto pacífico. Em segundo lugar, nós só combateríamos o assédio institucional com campanhas fortíssimas de conscientização. Se um agressor em potencial não se segura, né, de acordo com a sua forma de pensar, no mínimo ele tem que saber que estamos atentos, estamos muito atentos, né? Um outro ponto que nós entendemos como fundamental é criar uma equipe multidisciplinar para poder receber as pessoas vítimas de assédio, porque o que temos percebido é que quem sofre o assédio nem sempre conta com uma rede de apoio para ter coragem para fazer a denúncia e para que essa denúncia seja verificada e que, inclusive, que o agressor, o suposto agressor, tenha amplo direito de defesa. Então, essas condutas são absolutamente importantes para que tanto as vítimas possam ter uma rede de apoio, assim como aqueles agressores em potencial possa ter uma espécie de um controle social de que estamos atentos nos todos os tipos de preconceito e de violência psicológica contra professores, contra discentes e contra técnicos administrativos e até mesmo trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas. Pessoal, chapa 1. Bom, eu percebi que esse tema é recorrente, né? Aparece em todos os debates e não é, como o nome da chapa Ensino e Liberdade já propõe, né? Não estava entre os principais pontos da nossa chapa, e eu fui estudar o que é que já existe em lei e como é que a coisa é abordada de forma séria, né? A assédio se caracteriza pela pressão psicológica exercida sobre uma pessoa de forma repetida e prolongada. Então é preciso colocar isso, né? O assédio moral, ele tem essas duas premissas. Então tem que ter a habitualidade e a intencionalidade do ato. No caso da pergunta, relação docente e docente, bom, nós vivenciamos muitos casos de assédio na pandemia, mas de uma forma que ninguém se incomodou. Quando eu digo ninguém, é justamente esses grupos que colocam o assédio como uma questão tão assim fundamental, né? Que foi o assédio sobre os professores e alunos que se recusaram a participar da vacinação experimental, né, do Covid. Uma porcentagem ínfima, 10% apenas da universidade, isso em 23 de maio de 2022. Não havia mais pandemia oficialmente, e a universidade insistiu com essa perseguição, e muitos professores, inclusive eu, fui processado, fomos denunciados com o dedo apontado pelo colega, né? E a quem denunciar. Então não tem muito o que fazer quando a estrutura tem uma teia de comando e de relações pessoais tão forte que impede que você tenha a quem denunciar. Você não tem a quem denunciar porque está todo mundo protegido. É complicado e em 2 minutos não dá para abordar esse tema. Obrigado. Então, quando eu falei bloco da comunidade, viu? Qualquer pessoa presente aí pode se inscrever, tá? Chegou aqui então. Mas seria melhor se inscrever, né? Inscrever. Pode começar. Tá, então foi primeiro lá? Então,
Professora? Bom dia, sou Rosiane, sou uma mulher branca, obesa, cabelo liso, estou vestindo uma saia colorida e a camiseta laranja da Gente Pra Gente, né? Sou professora aqui do campus de Lagarto há 12 anos, né? E a minha pergunta vai no sentido de o que as duas chapas propõem em relação, né, a revogação da portaria 44, que é uma portaria, né, que foi construída para legitimar um processo, mas numa perspectiva de a reitoria, o atual reitor é quem define as normas, as datas, né, de início e fim de pleito. A reitoria que define as inscrições e as datas das pessoas que participarão da comissão eleitoral, né? E reitor esse que também será candidato. Então, nesse sentido, né, uma portaria que dá, que tem um sistema eleitoral, né, que não é auditável, né, um sistema eleitoral, né, que não tem segurança, pois só através da senha é possível fazer a votação para reitor, que é um cargo importante dentro da universidade, mas que principalmente considera trabalhadores e estudantes como segunda categoria e que, somado o voto de trabalhador e estudante, que é a grande massa dessa universidade, vocês teriam 30% dos votos. Né? Então, eu gostaria de saber qual é a opinião dos dois candidatos em relação a essa resolução e o que vocês pretendem fazer com ela depois que assumirem a reitoria. Obrigada. Então, obrigado pela pergunta. Vamos começar agora em regime de alternância. A chapa 1 começa respondendo. O professor Alain, depois passa para o professor André e Silvana. Bom, excelente pergunta. É curioso, né, que a resolução é aprovada no Conselho de Professores. Não é o reitor, teoricamente, que aprova, é todo o Conselho. Claro que ali tem boa parte da máquina administrativa indicada por ele, só aí ele já tem um certo domínio na votação. Mas, geralmente, as resoluções são aprovadas por unanimidade. Então, os professores, de certa forma, se omitem, né, ao debate, porque aprova e depois a gente está aqui reclamando, né, da resolução aprovada. Realmente a resolução ela tem erros, eu estudei, né, com certa profundidade. Ela tem, por exemplo, nos critérios para você se candidatar, você tem que ser professor titular, associado, 4, se não me engano. Mas aí logo depois abre para todo professor que tiver doutorado. Na certa, porque algum candidato especial né, chegou só até o nível 3 e aí ficaria impedido. Então, assim, repare que tipo de redação você encontra numa resolução feita dessa forma. A fórmula também da votação me parece que está equivocada, porque ela considera votos nulos e brancos no denominador. Eu nunca vi isso. Nulos e brancos contados como válidos. Eu gostaria até que as pessoas se dessem tivessem um tempinho para olhar, e eu acho que tem um erro aí gravíssimo, né? Considerar votos nulos e brancos dentro do denominador das taxas de votação. Com relação à paridade, a preocupação é que o resultado da eleição não seja dominado pela maior massa da comunidade, que é a dos alunos. Eu tenho para mim que matematicamente não afeta o fato da paridade igual para todas as classes, porque você tem a porcentagem de votação em cada classe. Não considero que seja uma coisa nociva, porque se não foi aprovado até hoje tem algum problema, mas eu não vi problema na paridade 30-30, 33-33-33, né, para todas as categorias. Então isso aí a gente vai rever, né, e com certeza vamos colocar isso no estatuto para ficar bem solidificado. Obrigado. Então, chapa 2. Então, essa é uma boa pergunta para esclarecer, né?
A eleição de reitor na universidade, o reitor de todas as universidades federais, ela é realizada nos conselhos superiores da universidade. É um pequeno conselho que determina uma lista tríplice que vai para o MEC. Desde a década de 80, inclusive a Universidade Federal de Sergipe foi uma das pioneiras do processo de fazer uma eleição na comunidade para que o conselho referende essa eleição. E sempre foi assim. Eu estou trazendo aqui materiais de jornais e da própria universidade desde a década de 80. Está aqui. Números finais da eleição para reitor. Isso aqui foi em 2012. Feito pelo próprio portal da Universidade Federal de Sergipe. Outro, 2016. Números finais da eleição. Eleições para reitor Infonet. Acontecem hoje e amanhã. Aqui tem uma, inclusive, que tem minha foto aqui 10 anos atrás com o professor Ângelo, né, que foi o candidato a reitor. Vários trabalhos, que desde a década de 80. Quer dizer, sempre o conselho e os reitores e a universidade acataram o processo feito paritário, feito pelas entidades, de uma forma independente da reitoria, para que fosse escolhido o reitor da universidade. Foi o que aconteceu. Tudo isso, aparentemente, funcionou enquanto era conveniente para a reitoria. No ano 2020, quando a reitoria viu que iria perder a eleição, isto aqui deixou de ser eleição. Virou agora, como eles chamam hoje, como esse reitor que não foi eleito, que não participou de nenhum processo eleitoral, que não se lançou enquanto candidato, hoje ele é reitor, e fica com raiva porque a gente chama ele de golpista. Por quê? Porque você não participou de nada. Se não se lançou, é o quê? Se você não tem uma proposta absolutamente dele na comunidade, ele só pode ser um golpista. E novamente, uma tentativa de novo de desqualificar o processo eleitoral de mais de 40 anos, fica chamando isso de pesquisa, de qualquer outra coisa, e aí vem o processo da resolução. Existe então uma resolução que ele próprio criou para defender a universidade de regras, de problemas jurídicos, quando ele próprio foi que gerou o problema jurídico dele. Então, infelizmente, estamos nessa situação, uma situação em que a gente vai ter que participar também de outro processo, todo comandado por ele, mas nós vamos ganhar essa, vamos ganhar outra, porque a comunidade não é boba, a comunidade sabe quem é golpista e quem está do lado dele. Obrigado. Vamos então à terceira pergunta, uma pergunta de Ingrid, estudante de enfermagem. E ela, agora a gente, por alternância, quem vai iniciar a resposta é a chapa 2, tá? Então, ela diz o seguinte: irão ampliar os cursos de saúde, psicologia, educação física? E continua a pergunta, que está no mesmo contexto: irão ampliar os valores das bolsas e auxílios estudantis? E em relação às obras, né? Em quanto tempo pretendem finalizar as obras? Repetindo: irão ampliar os cursos de saúde, psicologia e educação física? Irão ampliar os valores das bolsas e auxílios estudantis? E quanto tempo pretendem concluir as obras? Sempre a gente fala, sou defensor total do processo de expansão da universidade. Total, sempre defendi o processo de expansão, mas acredito que neste momento não é hora para a gente fazer expansão. A gente está cheio de problemas dentro das universidades, nós estamos com problemas realmente, como vocês falam, de obras, nós temos problemas de evasão estudantil, com um problema gravíssimo que não está sendo debatido. Então a nossa prioridade, enquanto chapa, é resolver os problemas atuais. Então não há dentro do nosso projeto processos de ampliação algum, enquanto não resolvemos os problemas que a gente tem hoje de evasão estudantil, problemas associados à falta de insumos estudantis e, inclusive, problemas relacionados à infraestrutura. Então, nossa chapa é prioridade do que tem hoje. Olha, com relação à ampliação dos cursos na área de saúde, é sempre importante, inclusive para a gente fazer de uma forma planejada, para que a gente não sofra tanto lá na frente, fazer um estudo muito pormenorizado
para ver qual a capacidade, qual a necessidade da sociedade dentro do curso. A área de saúde, geralmente, a necessidade da população sempre é muito grande. Então, nesse sentido, sempre será muito bem-vindo, mas não antes de um estudo muito detalhado, de um estudo muito completo sobre a capacidade da universidade e principalmente com um debate com a comunidade mais imediatamente interessada na ampliação dos cursos. Obrigado. Então agora passar para a chapa 1. Bom, a pergunta vai servir para eu complementar a minha introdução. Quando eu estava relatando o processo de expansão, né, que levava, que aliás desconsiderava, né, a premissa do acesso, né, do acesso dos alunos, do mérito, né, do preparo. Bom, por outro lado, a criação de cursos leva em conta a demanda da sociedade. Você não pode criar cursos pensando em cargos, verbas federais, né, contratos. Você não pode tomar essa decisão de ampliar a universidade por aí, né, por ideias meramente políticas, que têm ganhos políticos acima de tudo. Se falou em ampliar cursos da saúde. Bom, a questão de ampliação, de criação de cursos, a gente precisa ver se há um porquê, porque do contrário, há de continuar essa sistemática de expansão, né, visando ganhos políticos, financeiros, por cargos e dinheiro. Veja, a consequência do processo de expansão, no âmbito, no contexto do acesso dos alunos, quando você vê que os alunos ingressam na universidade e ficam, né, numa situação vulnerável diante de falta de conhecimentos básicos, de preparo, aí você começa a refletir e você passa para pensar, mas então por que fizeram isso, se dessa formação dada, apressada? É aí que você vê que o cliente do sistema educacional não é a sociedade, e se o sistema político, né, as elites políticas, através de cargos, verbas, distribuição de poder político. Então, isso aí a gente precisa ter muito cuidado na criação de cursos, né, parâmetros técnicos acima de tudo. Opa, obrigado. Então vamos à quarta pergunta. Já prepara aí os próximos inscritos. Nós ainda temos espaço para mais 4 perguntas, tá? Que podem ser feitas no microfone ou por escrito. A quarta pergunta, que vai ser iniciada a resposta pela chapa 1, vem de Jefferson, não disse o curso ou o setor. Como vão unificar o calendário acadêmico e retirar o monopólio de São Cristóvão? Aí. Monopólio em termos de tal calendário, porque é complicado. O sistema acadêmico é um só, né? É o DAA, centrado lá na universidade, e aí ficaria complicado você ter vários calendários associados, né? Um em Itabaiana, um em Lagarto, outro em São Cristóvão. Então, não sei se trata de monopólio, não é bem esse o termo, é questão só de limitação. Talvez o processo, um debate sobre a descentralização, onde cada campus tenha um departamento acadêmico, né, um DA próprio. Isso aí é uma reclamação, inclusive, do nosso campus Itabaiana, né? Há muito tempo. Muita coisa que poderia ser resolvida localmente, né, precisa da bênção, da senha, da liberação do sistema lá pela central em Aracaju. Então, o processo de descentralização é sim uma meta da nossa chapa. A gente visa dar liberdade burocrática para os campos poderem resolver seus problemas locais, né? Aquilo que estiver na alçada da administração superior, da reitoria, das pró-reitorias, aí tudo bem, aí em cima, mas problemas menores, né, entrega para os campos, os diretores, eles têm como resolver. No caso do calendário acadêmico, eu, sinceramente, pessoal, eu acho um absurdo essas férias coletivas no meio do segundo semestre do ano. Eu acho um completo desrespeito para com o aluno,
né, que se vê obrigado a interromper. Agora mesmo nós vamos começar o segundo semestre de 2024 em novembro, vamos parar em dezembro e só retornar meados de janeiro por conta das férias coletivas. Isso aí, até regularizar os semestres, deveria acabar. Nós deveríamos pagar o preço, né, pelas paralisações e regularizar em respeito aos alunos. Resposta da chapa 2. Essa é uma questão realmente que nos incomoda profundamente, né? Embora esteja como a pessoa que perguntou o monopólio São Cristóvão, mas até lá também sofremos muito com essa situação do calendário. Eu quero dizer aqui a todos os presentes e todas presentes que nós, a chapa UFES da gente, se formos eleitos, estamos determinados de fazer uma gestão participativa. Isso é muito mais do que um processo eleitoral. Isso é um processo que exige abrir canais de comunicação com toda a comunidade acadêmica. Isso significa que o campus de Lagarto vai poder discutir o seu calendário a partir das suas demandas, a partir de sua realidade. E isso depois tem que ser votado. É claro que o DAA tem um papel fundamental, mas que não pode ser conclusivo na pró-reitoria de graduação. O processo do calendário acadêmico só pode ser decidido no CONEP, né? Que ali está todos os seus representantes de todos os campi, de estudantes, de técnicos, das pró-reitorias também, e ali sim é o processo conclusivo. E a gente tem que ter a coragem também, em determinadas situações, isso com o respaldo da comunidade, até deixar de cumprir um semestre para alinhar todos os calendários de todos os campos. Mas isso só pode ser concebido se for a vontade da comunidade, por canais sistematicamente construídos para fazer esse debate e conclusivo no CONEP. Ok, então, fim da quarta pergunta. Agora tem uma pergunta do microfone, não é isso? Passa aqui, aqui, passa nesse microfone. Boa tarde. Oi. Me chamo Luiz Souza, sou do curso de farmácia. Eu sou um menino baixo, negro e cabelo cacheado. Estou vestindo uma blusa azul, uma calça bege e um sapato branco. E eu também queria saber sobre a redação da CUP, porque vocês falaram, mas eu da CUP de R$50, que ainda é algo que aplicar aqui para o campus. E também a questão do quem tem acesso a editais e extensão com poucos melhores, no caso. E também a questão da infraestrutura do campus também, não todo o campus, mas o campus São Cristóvão de outro campus, então é muito invisibilizado essa questão. E é isso, obrigado. É bom? 2 minutos para a gente responder uma pergunta difícil. Veja, está acontecendo hoje que a própria universidade não está se adequando aos valores do governo federal. Então, o que nós garantimos a vocês é que todas as nossas bolsas vão estar vinculadas aos valores do governo federal. Então, você tem uma bolsa hoje do governo federal, é R$700. Então, a bolsa está aqui da universidade tem que ser de R$700. Segundo ponto fundamental, essas questões de novo de infraestrutura, né? A gente sabe, e de novo, repito, nosso maior objetivo é resolver os problemas de infraestrutura que nós temos hoje. É inadmissível você ter uma universidade que não tem uma internet.
E isso não tem sentido. Então nós temos que trabalhar e buscar urgentemente resolver esse problema da internet. Aqui a gente sabe que a gente tem um problema grave, que é a questão do restaurante universitário. Isso aí não é um restaurante universitário. Não tem sentido também você imaginar e não priorizar um restaurante aqui para vocês, né? Essas questões de agendamento e deixar um monte de gente por fora. Isso não tem sentido. A gente sabe também que aqui, esse campus daqui, volto a frisar, eu curti e sonhei com esse campus desde a pedra fundamental desse campus. Vocês sabem que existe, está faltando prédio das didáticas. Professores aqui não têm sala de aula. Essas salas que vocês estão tendo aulas não são aulas, não foram projetadas para aulas. A aula de vocês é didática. Então, os nossos projetos são descentralização, de debate com relação a cada campus, as suas necessidades. Um ponto fundamental que as pessoas não falam, que é justamente para priorizar e determinar a universidade como se fosse a reitoria dona de tudo. Existe uma matriz orçamentária. Essa matriz orçamentária é feita em função dos cursos dos alunos, e isso é determinado, isso é transparente. Então, o que a gente busca é transparência. Existe uma matriz orçamentária, esse é o recurso do Campus Lagarto. Vocês sabem disso? Ninguém sabe quanto é que cabe ao Campus Lagarto. Vocês nunca debateram aqui, fazendo um bom debate, de quais as necessidades e quais as prioridades do Campus Lagarto. Esta é a proposta dessa chapa. A proposta dessa chapa é inverter o processo, é trazer de vocês todas as necessidades, para que aí sim, a gente, enquanto reitoria, poder fazer as adequações e as necessidades de vocês. E nunca o contrário, achar que eu vou saber mais das necessidades da Lagarto do que vocês. É óbvio que vocês sabem mais do que a gente. Obrigado, chapa 1. Bom, não há que se falar em criação de bolsas com valores diferenciados, né, pela universidade. É esquisito isso. Bolsa, para mim, tem que ter um padrão. Se a instituição é federal, existem tabelas com valores, né, e não há que se criar bolsas locais com valores inferiores ao da tabela do federal, né, da administração federal. Então, isso aí eu não tenho conhecimento hoje dos valores. Bom, a bolsa que eu conheço de perto são as de monitoria, iniciação científica, PIBID, né? A assistência estudantil eu não considero bolsa, porque bolsa, para mim, pressupõe uma atividade acadêmica atrelada. Assistência estudantil, para mim, é outra coisa. Bom, quem tiver entendimento, a gente respeita, mas esse é o nosso. E, havendo uma tabela federal, há que se seguir, não há por que os valores serem diferentes. Aí está meio estranho, se isso estiver ocorrendo na administração atual. No que se refere à estrutura, é a questão da descentralização. O serviço público é complicado por isso, não tem dono, né? Não há quem se responsabilize pelo seu setor, porque em última instância, quando as coisas apertam, a pessoa que está gerindo diz: isso aqui não é meu, né? Isso aí joga lá para cima. Então, a descentralização ela tem que vir acompanhada de uma delegação de responsabilidades. O nome liberdade da nossa chapa envolve isso. Você ter a liberdade de gerir, você vai administrar. Estou falando isso para os diretores de campus. Você vai ter a liberdade de gerir, mas você vai assumir a responsabilidade pelo que der errado e colher os frutos do que der certo. A gente aposta nesse tipo de gestão. Obrigado a duas chapas. Então vamos agora a mais uma pergunta no microfone. E nós temos já mais duas aqui por escrito. Bom dia, me chamo Felipe, eu tenho 1,83 de altura, visto uma camisa marrom, calça jeans e sapato branco. Eu sou do curso de nutrição e sou de Nossa Senhora da Glória. Eu queria saber dos candidatos como eles forneceriam, eu me encaixo nesse critério, né, de estudantes que vêm de outras cidades para poder, se deslocam, né, para poder estudar em outras cidades. Como é que eles vão fornecer esse suporte, tanto financeiro como de acolhimento dos próprios campos,
para poder receber essas pessoas que vêm de outras cidades, né? Porque muitas das vezes eles cerceiam a educação por conta da distância, porque não tem acesso, e deixa de realizar o sonho de muitas pessoas por esse cerceamento, né? E muitas das pessoas deixam de ver a educação como uma forma de ascender. E outra questão que foi trazida pelos meus colegas foi a questão do apoio psicológico nos campos. Inaugurar obras públicas é gostoso, né? É bacana, dá visibilidade para o governador, prefeito, local, deputados. Eu vi aqui na inauguração do Campo de Lagarto, ou na inauguração do Campo de Itabaiana, os políticos, né, todos à frente. Isso aqui teve meu dedo, isso aqui teve minha mão, me ajuda, né? Mas na hora que dá a operação de botar em prática, nessa hora todo mundo se afasta. Então, a universidade ela tem um orçamento hoje parelho ao de cidades como Socorro, Aracaju. Se não me engano, acho que em torno de 900 milhões de reais ao ano. Isso representa uma força política imensa. A universidade é um município, praticamente, dentro de Sergipe, com bastante peso político. E nós entendemos que esse peso político pode ser usado e vai ser usado na nossa gestão para fazer os prefeitos e o governador do estado colaborar com o processo de expansão. Transporte é assunto deles. A assistência estudantil, a universidade já tem política interna para isso e ela vai continuar. Agora, no que se refere a serviços públicos, a universidade vai usar, na nossa gestão, vai usar o seu poder político de barganha política em prol da sociedade, em prol da comunidade, em prol dos alunos. É isso. Chapa 2. Pessoal, é claro que às vezes é difícil a gente em 2 minutos estar respondendo. Então eu sugiro e peço a vocês que entre no nosso Instagram, UFES da Gente, e lá tem o nosso programa. Aí tem muita coisa interessante que eu acho que é legal para vocês darem uma olhada. Então não deixem de seguir, de olhar lá e ver lá o nosso programa completo. E tem algumas dessas respostas que vocês estão levantando. Essa questão mesmo do apoio psicológico, isso é uma coisa que a gente vem conversando com a comunidade acadêmica e vendo que é um grande problema. Então está aqui muito forte o nosso programa, né? É uma ampliação grande e inclusive trazer para os campos programas de apoio psicológico, de contratação, inclusive de psicólogos, para que a gente possa atender a essa demanda que é imensa, das 3 categorias, não é só estudantes, técnicos e professores, tem uma necessidade grande hoje. Então nós vamos estar no nosso programa, fazer um processo de ampliação e de contratação de psicólogos, que é fundamental para esse problema. Com relação à questão dos transportes, é outra questão. A questão da permanência, né? Veja, a universidade nunca discutiu algo trivial, que é a residência estudantil. Hoje nossos estudantes vêm de um lugar para outro e são colocados aqui jogados. Você tem um dinheiro aí de R$1.000 e agora se vire. Não, a gente tem que pensar, a gente tem que ir atrás de recursos para que a gente consiga colocar residência estudantil em todos os campos da universidade. Eu acho que com isso a gente vai ter um salto muito grande na permanência estudantil na universidade. Volto a frisar, a gente hoje, se você olhar para os números de evasão estudantil, é uma coisa muito grande na universidade. É imenso a evasão estudantil na universidade. E não se está debatendo isso. E óbvio que uma das causas dessa é o quê? É a perspectiva de permanência dele. Então a gente tem que trabalhar na questão da residência estudantil e de transportes também. De transportes também nem se fala, né? Porque a questão de transporte está centralizada na reitoria da universidade e a gente fica não precisar de botar uma gasolina num carro, tem que ir em Aracaju para botar. Isso é difícil. Obrigado às 2 chapas. Aqui nós temos então uma sequência com as 2 últimas perguntas desse bloco por escrito. Pergunta número 7, que vai ser iniciada a resposta pela chapa 2,
diz o seguinte, não tem identificação. As chapas poderiam detalhar o que aconteceu na eleição de 2020 para a reitoria? Então, com a palavra chapa 2. Em 1984, a UFES foi uma das pioneiras no processo de consulta à comunidade. Esse processo se estabeleceu em quase todas as universidades federais, desde esse período da abertura democrática em toda a sociedade brasileira. De lá para cá, nós elegemos 8 reitores pela consulta à comunidade. Em 2020, nós então abrimos o processo, as entidades representativas abriu exatamente esse processo de consulta. 4 chapas foram inscritas, inclusive o professor André Maurício estava com a professora Rosana Rivas, eu estava representando com a professora Vera Núbia, o professor Davi, da chapa 1, também tinha a sua chapa com o professor Alain, enfim, a professora Denise Leal. Eram 4 chapas. Esperava-se que nesse momento o candidato à reitoria também se candidatasse. Na expectativa que ele não tivesse sucesso na consulta, ele não se candidata. E o processo foi acontecendo, fizemos os 4 debates, apresentamos as nossas propostas, nos expusemos às críticas, aos questionamentos da comunidade. Chegou a pandemia e aí o processo foi se desenvolvendo e a reitoria chamou o colégio eleitoral sem que esse processo tivesse sido concluído. O processo da consulta pública não respeitou o processo da consulta. Naquele momento, não estava dito, nem escrito, nem oficializado que os atuais ocupantes da reitoria seriam candidatos. A gente só ficou sabendo mesmo que eles eram candidatos depois do resultado da eleição, de 37 votos, como eu falei para vocês. E nesse processo, a gente não ouviu a voz desses candidatos, não sabíamos absolutamente nada do plano de gestão deles, nem as propostas que eles continham, nem as concepções que eles tinham para a universidade. E foi nesse processo, houve judicialização, a gente estava num momento muito crítico da democracia brasileira, houve o processo de judicialização, e então teve inclusive a interventora por 4 meses, falha a memória, e só então, com articulações, com alguns representantes parlamentares federais do estado de Sergipe, também aliado ao governo da época, que então foi empossado o reitor, o vice-reitor, com 37 votos. Como eu me atrapalhei aqui na marcação do tempo e errei um pouco para mais, então o professor Alain vai ter 3 minutos, que eu me atrapalhei por 1 minuto. Bom, eu vou falar minha visão como eleitor, né? Na época eu estava aí sentado com vocês. O candidato junto com o Davi era o professor, não me lembro o nome. Mas o que eu vi foi a aplicação do que diz o Estatuto, e esse é o problema. O artigo 22 do Estatuto define o colégio eleitoral da escolha de lista tríplice como sendo a união do Conselho Diretor, do Conselho Superior, do Conselho Universitário e o CONEP. A junção desses 3 conselhos é que faz o colégio eleitoral, e é ali que se define a lista tríplice. Tradicionalmente, o colégio eleitoral utilizou o resultado das eleições promovidas pela UFES para apenas referendar, homologar. Assim foi feito até aquele ano. Em 2020, algo estranho aconteceu, né? Talvez a reitoria não tinha um candidato, não tinha ainda, não tem até hoje, um candidato com apelo popular, né, conhecido do público. Era um candidato biônico, foi colocado de sopetão, né, ninguém conhecia, o professor Walter, o atual reitor. Ele aplicou o que está no Estatuto, diante da impossibilidade de se fazer as eleições presenciais por conta do fechamento, né, da pandemia.
Então, houve transgressões regimentais durante a sessão da lista tríplice, mas, a meu ver, foi tudo seguindo o que está no estatuto, infelizmente, e é aí que tem que se mudar, né? A resolução atual contempla a votação na comunidade e coloca o colégio eleitoral como um mero carimbador do resultado da eleição do colégio eleitoral, da eleição na comunidade. O colégio eleitoral é apenas carimba. Mas o problema ainda persiste com a legitimidade das urnas eletrônicas, né, da votação do ciclo de eleição. É complicado você ter o candidato, né, e ele dominar a máquina que vai contar os votos. É um processo aí que precisa de reparo. Isso aí precisa de reparo. Mas em 2020 o que aconteceu foi basicamente isso. E lamentamos que tenha sido feito dessa forma, né? Porque nós tivemos um reitor do qual não sabíamos nada. E até hoje a gente não sabe o que se pretende com essa gestão. É complicado. Ok, muito obrigado aí pelas respostas. Só um pequeno adendo, né? Eu fui membro da comissão eleitoral desse período, então eu endosso aqui as falas das duas chapas e, na verdade, houve um investimento das entidades, inclusive pagando para ser gerado, produzido um software para realizar a consulta pública, com verificação dupla, aquela checagem dupla, compra de verificação daquele CAPTCHA. Olha, foi muito desrespeitoso de fato esse processo de 2020, e ele inaugurou uma nova era que parece que eles querem perpetuar doravante. Então, a era do respeito ao acordo tácito do que era essa tradição, com essa quebra de 2020, parece que eles querem doravante perpetuar com uma nova tônica, e é isso que a gente quer com esse processo, dizer não para garantir a democracia e a liberdade de que a comunidade, de modo paritário, escolha quem quer como representantes maiores da instituição. Então, nós vamos aqui agora para a pergunta de número 8, que vai ser iniciada a resposta pela chapa 1, Jovenilda do CEMOP. Ela diz o seguinte: numa instituição pública, geralmente quem comanda não é o mais preparado, mas o mais popular. Como superar esse desafio para se tornar mais conhecido e, ao mesmo tempo, poder mostrar sua competência e chegar à reitoria? Então, se quiserem que repita, principalmente a chapa que for escolher depois, eu posso até repetir a pergunta. Então, chapa 1, respondendo. A universidade é uma escola, né? Quando a gente escolhe a escola dos nossos filhos, nós que temos um certo poder aquisitivo, nós escolhemos pela administração da escola. E lá dentro a gente não está preocupado com a tal democracia, né? Nós não queremos os alunos escolhendo meus filhos. Meu filho, eu não queria ele escolhendo o diretor da escola. Quem escolhe o diretor sou eu, porque eu estou interessado no melhor serviço de educação para ele. A universidade é uma escola, antes de tudo. O ensino é a principal atividade do professor, dos funcionários, né? Tanto os técnicos e os professores. O objetivo o principal serviço prestado é o de educação, de ensino. E eu, particularmente, defendo uma gestão técnica, não política. O objetivo aqui é fazer funcionar a universidade, porque, em última, na ponta da linha está a sociedade, atrás de médicos de qualidade, advogados de qualidade, engenheiros de qualidade, profissionais de nível superior de qualidade. Então, se a gente colocar isso em mente, a gente vai ver que incluir, né, democracia, tratar a universidade como se fosse uma cidade, é um negócio, é uma coisa que precisa de bastante reflexão.
tem que pensar no que é que a gente quer da universidade. A gente quer que a sociedade nos sirva ou é para a gente servir à sociedade? Bom, a questão de como se tornar popular, infelizmente não tem como, da índole das pessoas, né? Uns são mais simpáticos, mais expansivos, outros nem tanto, mas infelizmente nós temos que fazer a escolha, né, do gestor nessa base com pouca informação. Esse é o problema, a gente tem pouca informação sobre os candidatos, sobre como vai ser a gestão, a gente só sabe depois de 4 anos realizado o serviço, né? E aí pode até ser tarde demais, como tem acontecido ao longo desses últimos 20 anos. Chapa 2. Bom, me desculpem a falta de modéstia, mas agora eu vou fazer uso dela. A superação entre esse preparado e esse popular está aqui nessa candidatura da UFES da gente, com o professor André Maurício e com a professora Silvana Bretas. Porque nós chegamos aqui pelos nossos históricos, não só de professor, de pesquisador, de extensionista, mas porque a nossa vida sempre foi ligada às lutas pelas populações mais carentes, a luta pela educação pública democrática, a luta por uma sociedade democrática. Então nós estamos nessa trajetória há pelo menos 40 anos. Eu como estudante, como vocês, professor André também como estudante, depois como profissionais, a gente sempre lutou as bandeiras populares junto com a sociedade, estamos sempre nas ruas junto com os movimentos sociais, estamos sempre junto aos nossos sindicatos, representantes nossos, sempre na luta em defesa pela universidade pública, em defesa da educação pública, em defesa de unir a universidade, que é a educação superior, junto aos professores e professoras da educação básica. Então, eu creio que se nós estamos nesse momento e se nós temos alguma popularidade, nós construímos isso ao longo de nossas opções políticas e não por um carreirismo. Para concluir, é o que a professora Silvana fala. Eu acho que se eu e a professora Silvana não nos achássemos os melhores preparados para comandar essa universidade de uma forma democrática, de uma forma inclusiva, a gente não estava aqui. A gente, com certeza, se torna popular enquanto você tem a comunidade universitária, que é uma comunidade qualificada para isso, nos entende como melhor preparados para isso. Não posso conceber uma universidade ou absolutamente nenhum outro lugar que não considere o processo democrático como o processo mais legítimo para encontrar os seus dirigentes. Com isso, nós chegamos ao fim desse segundo bloco e ainda temos agora o terceiro bloco esse terceiro bloco vai ser marcado por perguntas de representantes das entidades aqui presentes. A UFES, DCE e Sintufes, a ASAP não enviou representante, e aí, portanto, serão 3 perguntas dirigidas para as 2 chapas responderem também. Nesse segundo bloco, o início das respostas foi pela chapa 2, então a gente alterna agora para iniciar pela chapa 1. Então eu gostaria de saber se já existem pessoas das entidades aí predispostas a fazerem perguntas. São 3 perguntas, portanto. O professor Josefa pela DUFES. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta por cada uma das chapas, iniciando pela chapa 1. Bom dia, professora Josefa Lisboa. Me identifico como uma mulher negra, ainda que com cabelos com mechas louras, 1,70, calças pretas, blusa azul com listas brancas. Sou professora da universidade há
algumas décadas também, 2 décadas. Sou da Colônia 13, então muita alegria de ver o campus de Lagarto consolidado, ainda que com problemas muito bem colocados pelos estudantes, pela professora Rosiane. Quero parabenizar vocês pelas perguntas, me sinto muito contemplada pelas questões colocadas pelos estudantes. Vou usar minha fala um pouco também para destacar o papel dessa consulta e porquê de 2 eleições esse ano, né? Só acrescentando alguns elementos que eu acho que os nossos candidatos não pautaram e eu acho que são importantes também. Dizer que existe uma resolução federal, uma lei federal, que estabelece que o processo de eleição deve ser realizado por um conselho universitário. Esse conselho universitário é formado por professores, na ampla maioria, inclusive a maior parte deles indicados pela reitoria, porque eles são representantes de cargos na reitoria, por alguns estudantes, um número bem pequeno de estudantes e um número pequeno de técnicos. Isso é uma legislação federal elaborada à época da ditadura e revisada na década de 80, contra a qual as 3 entidades, a FASUBRA, que representa os técnicos administrativos, o ANDES, que representa nacionalmente os docentes das universidades federais, e a UNE, lutam contra. A gente não concorda com essa legislação. Por causa disso, desde a década de 80, existe um acordo de cavalheiros em todas as universidades públicas brasileiras de realização de eleições no interior das universidades, coordenadas pelas entidades. Então, desde a década de 80, repetindo, as entidades fazem as eleições. O resultado dessa eleição é homologado por esse conselho universitário. Então, a gente organiza as eleições, estudantes, técnicos e professores elegem reitor ou reitora e vice, e o Conselho Superior apenas homologa o resultado. Sempre se respeitou esse processo, certo? Recentemente, esse processo não foi respeitado na Universidade Federal, conforme já foi colocado aqui. Só para dizer a vocês que nós não concordamos com a resolução que regulamenta as eleições que ocorrerão depois da nossa. A gente não concorda. A gente contestou, a gente pediu à reitoria que nos enviasse antes de se constituir minuta. Isso não foi culpa dos professores que participaram. Os professores quiseram fazer aquela resolução para proteger a universidade, para garantir uma eleição. Mas a gente não queria que aquela resolução fosse feita, porque necessariamente ali ia precisar respeitar a legislação federal. E a legislação federal estabelece que o voto dos estudantes só tem peso de 15%, o voto dos técnicos só tem peso de 15%, e o peso do voto dos professores é de 70%. A gente não concorda com isso. Por isso, a nossa eleição, cada segmento pesa 33%, certo? Professores, estudantes e técnicos, para somar os 100%. A nossa eleição respeita o voto do aposentado. A próxima não vai respeitar, o aposentado não poderá votar. E a nossa eleição é controlada pelas entidades e não pela reitoria, que tem candidato. Não pode controlar o SIG-eleição. Essa a diferença, mas a gente deixa o convite para que vocês chamem os colegas de vocês para votarem nas 2 eleições, nessa e na próxima, tá certo? Bom, como questão eu queria colocar o seguinte, desculpem o tempo. A gente sempre fala nos problemas, e eu acho que está correto, os problemas estruturais que nós já temos. Um dos grandes problemas na universidade, vocês colocaram muito bem, é o problema da evasão. O professor Alain destacou o problema das dificuldades de alunos que entram na universidade, professor Alain. Mas o fato é que os alunos entram, e eles entram depois de acessarem um direito, que é a aprovação no Enem, e eles devem permanecer na universidade, né? Com as suas dificuldades, que talvez piorem com a reforma do ensino médio, que foi aprovada e que a gente lutou contra e vai continuar
lutando para melhorar esse ensino médio. Mas o fato é que os alunos acessaram um direito legítimo. Quanto mais estudantes no ensino superior, melhor. É isso que a gente quer. Quanto mais vaga, melhor. Quanto mais estudantes acessando a universidade pública, melhor. Então, esse problema da evasão, que aparece em vários cursos, inclusive cursos que foram abertos recentemente, cursos que são abertos sem uma leitura de demanda, né, que acaba que não tem nem quantidade de alunos concorrendo àquelas vagas, né? A universidade tem uma trajetória de criar cursos sem uma conversa com a sociedade, uma conversa qualificada com a sociedade e com a própria universidade. Tem também um processo de reprovação muito intenso em cursos diversos, sobretudo nos cursos da área de exatas. Como vocês pensam em qualificar a Prograde para fazer esses estudos, para qualificar os cursos que a gente já tem, no sentido de garantir fluxo de alunos, né? A gente vai para as formaturas, tem cursos que tem 3 alunos se formando, que são retidos dentro do curso. Do ponto de vista pedagógico, a professora Silvana, que é da área da educação, o professor Alan, os 3 presentes são da área da educação, são das licenciaturas. Como vocês veem qual a preocupação de vocês com isso? Qualificar o processo de formação, garantindo que os alunos consigam se formar. Muito obrigada, professora Josefa, pela questão, acho que levantou questões aqui muito importantes. A evasão dos estudantes é um assunto extremamente sério. Hoje nós estamos vivendo, a partir de 2016, inclusive, quando a gente olha os dados de inscrição de matrícula, uma decadência na matrícula em todos os cursos da universidade. Isso não é mais nem evasão, isso são obstáculos anteriores colocados aos jovens de 18 a 24 anos antes mesmo de chegar na universidade. Depois passa pelo processo do SESU, né, o Enem. Depois de mais esse obstáculo, a gente tem observado mais decadência no número de matrículas. E aqueles que depois de todos esses obstáculos chegam à universidade vão enfrentar todos os problemas que os estudantes tão bem colocaram aqui. Então nós precisamos pensar o problema da evasão do ponto de vista social, que é o que eu acabo de expor, do ponto de vista da política, e aí, muitas vezes, essa política ela vem determinada pelo governo federal, né? Mas a gente precisa atuar. Nós temos a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Educação Superior, ANDIFES, que tem um importante papel para pressionar o governo para que dê maiores condições para a permanência dos estudantes. Nós temos que lembrar que no universo de quase 32 milhões de jovens de 18 a 24 anos, 1,3 milhão, para arredondar, estão acolhidos nas universidades federais. Isso significa que nós temos que disputar o orçamento do governo federal para a educação, que hoje apenas é 7% de toda a arrecadação do governo. Isso significa que esse espaço que nós ocupamos ou que futuramente pretendemos, né, com a ajuda da comunidade, ocupar na reitoria, significa a nossa responsabilidade de, junto a essa associação, tenho certeza que o professor André Maurício fará esse papel de conduzir dentro da ANDIFES uma pressão muito sistemática para que a permanência dos estudantes sejam garantidas dentro das universidades federais. E aí, depois, junto a isso, o processo de qualificação. Existem os fóruns das licenciaturas e dos bacharelados que está totalmente desativado na Prograde. Isso é absolutamente importante ser recuperado para que seja um lugar, um espaço de discussão da indissociabilidade de ensino e pesquisa, inclusive dentro da sala de aula. Agora o professor Alan. Esse para mim é o carro-chefe, né, da nossa chapa. E eu quero contar
um fato. Em 2018, eu tomei a iniciativa de montar, de colher assinaturas e elaborar um manifesto sobre o Enem. Eu estava muito preocupado com a questão da base dos alunos que estavam ingressando. Eu sou professor dos primeiros períodos do curso lá de licenciatura em matemática. Em 2007, nós instituímos um pré-cálculo no campus de Itabaiana, que era um curso de 30 horas de reforço mesmo, sobre conteúdos do ensino médio, que lecionado por professores. Nós abríamos mãos do recesso, das férias, para aplicar esse reforço aos alunos que fossem, iniciar no curso superior, nas áreas de exatas, física, química, e não surtia efeito. Não surtia efeito porque você não isso é uma questão de um remédio pedagógico. Você não conserta a estrutura de raciocínio, a estrutura de conteúdo formacional em 30 horas de curso. Não é assim. Você não conserta os problemas do ensino médio num curso de pré-cálculo, pré-letras. Os cursos de humanas também têm o mesmo problema. Chegaram a copiar a nossa ideia e aplicar cursos de redação, produção de texto, mas não adianta. Isso é um paliativo falso. Nós aplicamos o pré-cálculo por, se não me engano, 5 anos, usando professores. Depois a gestão do departamento resolveu colocar alunos, uma espécie de mini estágio, e é pior ainda, Então, assim, não adianta essa coisa de reforço, não é por aí. Então, nós partimos para colher assinaturas, e o manifesto pedia à reitoria da época, que era o professor Ângelo, que abrisse o debate sobre o vestibular, porque o problema é que o Enem não é uma prova adequada para a seleção de estudantes universitários. O vestibular é, antes de tudo, antes de ser um processo seletivo, ele é um guia. Porque todo mundo, quando faz concurso, pega o programa do concurso, para quê? Para se preparar para aquele concurso. Bem, assim é o vestibular. O aluno pega o programa e ele vai estudar por ali, nem tanto pelo que está lá na sala de aula do ensino médio, é pelo programa do vestibular. Então, nós acreditamos que mudando o vestibular, como faz a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uberlândia, nós podemos consertar esse problema. O Enem não é um exame vestibular, e eu tenho isso aqui afirmado pelo coordenador geral de exames para certificação do INEP, que é o Instituto Federal que faz a prova. Eles atestam que o Enem não é um exame vestibular para acesso superior. Nós é que usamos porque queremos, mas isso está errado e nós vamos mudar. Ok, obrigado. Então vamos à próxima pergunta. Já temos, tem agora pelo DCE e depois Sintufes, ou se vocês quiserem alternar, não tem problema. Contanto que vocês consensuem. Desculpa, estou mastigando aqui. Pensei que eu ia falar primeiro. Bom, meu nome é Larissa, eu estou assistente social aqui do campus e também estou atualmente como uma das coordenadoras executivas do Sintufes, E aí estou vindo aqui para fazer, primeiro, parabenizar as chapas que se dispuseram, a participar desse momento democrático, que é a consulta pública, que não vem sendo respeitada pela atual gestão, da universidade. E, em seguida, agora fazer minha pergunta aqui representando o Sintufes. Bom, a gente sabe, que historicamente, nós que somos pais, técnicas e técnicos administrativos em educação, temos uma participação importante dentro da universidade, no funcionamento da universidade, mas, historicamente também, esse nosso papel é invisibilizado, em diversos espaços. Seja nos setores, nos locais de trabalho, seja ocupando espaços, ou melhor, tendo dificuldade em acessar os espaços de gestão, os cargos, mesmo que nós tenhamos muita formação, muita qualificação. Uma das perguntas, inclusive, que foi feita há pouco, foi sobre como que as chapas, entendem essa questão da popularidade com o conhecimento e a capacidade, dos colegas na universidade.
E aí, mesmo que nós tais, né, muitas de nós tenhamos muita qualificação, muitas e muitos de nós estamos no doutorado, já temos doutorado, temos especialização, enfim, várias formações, ainda assim nós temos, nosso papel muitas vezes é invisibilizado, né? Então eu queria saber, né, como é que as chapas entendem o papel, né, a importância dos técnicos e das técnicas, tanto na gestão, né, nos espaços de gestão, né, no acesso aos espaços de gestão, como também nos espaços democráticos da universidade, como nos conselhos. Então, é isso. Obrigada. Iniciando a resposta para a chapa 1, professor Alain. Só complementando aqui rapidinho, o outro problema além do Enem, da prova do vestibular, é o SISU, essa fila única no Brasil todo, onde os estudantes acessam os cursos pelos pontos que possuem e não pelo interesse e pela vocação. Então é por isso que a gente vê também essa evasão, né, esse vazio. Você tem cursos hoje com metade da capacidade, cursos que deveriam estar com 200 alunos matriculados tem 98. Porque o sujeito entra para fazer uma espécie de turismo acadêmico, experimentar a universidade e depois vai embora. Então, com o vestibular próprio da universidade, nós queremos que o aluno indique no ato da inscrição o curso que ele quer fazer. E isso já vai fazer o primeiro vínculo dele com o curso e esperamos que ele, claro, se ele escolheu aquele curso, é porque ele pretende fazê-lo até o fim. Então, nós pretendemos, são as duas coisas, sair do SISU e adotar um vestibular próprio. No que se refere ao papel dos técnicos no espaço de gestão, eu estava até brincando aqui com o Jair, brincando, mas de forma séria com o Jair, e o lugar de professor é sala de aula. Eu não gosto da ideia de professor administrar. Se eu pudesse, eu teria, se dependesse de mim, a universidade teria uma gestão de técnicos, de pessoas preparadas, pessoas formadas em administração, que buscassem extrair o máximo potencial da universidade em todos os seus setores. O trabalho do professor é ensinar, educar, não é correr atrás de cargos políticos, de vantagens pessoais, de folga, não é isso. O sistema, infelizmente, eu acho que está errado. Mas dentro desse sistema, nós vamos priorizar a competência técnica. Se nós temos cursos de administração, com professores de administração pública que ensinam a arte de administrar o serviço público, por que não utilizá-los? Veja que a gente não tem ninguém com camisa da nossa chapa, nós não temos, ninguém sabe quem vai ser o nosso primeiro escalão de pró-reitoria, ninguém. Nem os escolhidos, eles não têm a menor ideia do pepino que eles vão pegar caso nós sejamos eleitos reitor e vice-reitor, porque nós vamos montar uma administração técnica e, se possível, contar com o apoio dos técnicos. Se for permitido o pró-reitor ser um técnico, nós vamos colocar de acordo com a sua capacidade e sua competência. É isso que pensamos sobre gestão pública. Chapa 2. Então, você falando, lembrando da minha vida de universidade, né? Eu fui técnico laboratório, montava os experimentos com os professores, e a gente que foi técnico, que sabe, vou contar uma situação para vocês interessante. Eu mesmo técnico, eu trabalhava muito, eu estudava bastante e fui chamado para ser coordenador de pesquisa da universidade. Acho que o único técnico em todos os tempos que foi coordenador de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. E isso revoltou muitos professores, a ponto de eu, como coordenador de pesquisa da universidade, chegar um professor ao meu lado e perguntar quanto eu queria para digitar o currículo Lattes dele. Eu era coordenador de pesquisa da universidade, né? Então a gente, enquanto técnico, a gente sabe, não é fácil. Isso que eu estou falando a vocês, que aconteceu comigo, acontece com os técnicos todo santo dia. Todo santo dia, alguma coisa desse nível acontece. As pessoas
É pior, além de não considerar, né, o técnico como um parceiro com a mesma capacidade de trabalho, ele tenta descaracterizar o técnico quando ele mostra quando o técnico muitas vezes é melhor do que ele naquela coisa que está trabalhando, né? Então, a gente tem experiência disso, tenho certeza que a gente, enquanto chapa, a gente tem esse sentimento, a gente sabe o quanto é importante o papel do técnico, o papel dos estudantes, o papel do professor dentro do processo de administração da universidade. Não é porque é técnico, não é porque é professor que tem que ocupar determinados cargos ou não. Para a gente, entende, sem dúvidas, claro, é um processo de competência e não só competência. Eu acho que também ter características de respeito, ter características de entender que a administração tem que ser um processo coletivo que tem que vir da base. É isso que a gente pensa enquanto administração e enquanto chapa da gente para a gente. Ok, então vamos agora a pergunta do representante do DCE. Oi, gente, bom dia novamente, né? Me chamo Fábio, né? Estive na última gestão do DCE, agora estou candidato aí à reeleição, né? Dessa vez, para a gente fazer história novamente, né? A gente elegeu um presidente que é do campus do interior, né? Eu sou estudante, né? Assim como tem alguns estudantes também que estão acompanhando esse debate, né? Que é de extrema importância para a gente discutir um plano de universidade, né? Que a gente verdadeiramente participe. E como estudante, eu não posso, professores companheiros de mesa que estão candidatos à reitoria, ficar sem falar de assistência estudantil, né? Nós estudantes, principalmente os estudantes que hoje têm muita dificuldade, né? A gente quer entrar dentro da UFES, quer entrar dentro da universidade, a gente quer permanecer e sair com o nosso diploma. E dentro da assistência estudantil a gente tem restaurante universitário, bolsas de permanência estudantil, né, as residências universitárias, temos também transporte universitário e que infelizmente hoje a gente tem uma pró-reitoria, né, que é a PROEST, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que é utilizada como palanque político. Inclusive, né, no ano passado a gente tinha até um pró-reitor que estava sendo investigado pelo Ministério Público com suspeita de desvio de verba pública da assistência estudantil. Isso é um absurdo dentro da nossa universidade, né? A gente hoje, na realidade do Campus Lagarto, infelizmente, temos servidores, a quantidade de servidores é insuficiente para atender a realidade dos estudantes, né? Os estudantes que estão hoje, né, dentro das residências universitárias, e a gente compreende o papel fundamental que é da assistência estudantil, né, das técnicas, das psicólogas, da assistência social, mas que esse quantitativo é insuficiente. Então eu faço a pergunta para a mesa, para os professores que estão aqui. O que vocês pensam? Quais são as propostas de vocês para os estudantes, né, em melhorias das bolsas de permanência, né, do quantitativo insuficiente dos técnicos para atender os estudantes e principalmente, né, melhorias no nosso restaurante universitário? Chapa 2, começando a resposta. Então, para a gente, quando a gente fez uma análise da universidade do ponto de vista, de novo, até respondendo um pouco mais a questão das perguntas do processo de evasão estudantil, nós entendemos que o processo de evasão, quando o aluno entra na universidade, é responsabilidade nossa. Então eu tenho que cada vez preparar melhor o estudante, eu tenho que aumentar cada vez mais o número de monitorias. Isso vai ser um programa imenso para a gente. Eu acho que o próprio estudante entende bem do outro estudante, sabe às vezes se comunicar, às vezes você cria cursos de pré-cálculo com professores, então na verdade o estudante quer conversar com o outro. É uma forma inclusive da gente ajudar enquanto a bolsas, processos de monitoria. Então uma das nossas prioridades vai ser o trabalho de monitoria. Outra coisa para a gente que é fundamental, e a gente tem nossas propostas, é a criação da pró-reitoria específica de ações afirmativas.
Porque numa proreitoria específica de ações afirmativas, a gente vai ter uma forma de ter um olhar mais focado nesses problemas de necessidades de cada categoria e principalmente de cada curso e dos estudantes. Então, uma das prioridades nossas vai ser em função da criação dessa nova proreitoria. Naturalmente, a gente sabe da necessidade de cada campus. Hoje há uma centralização absurda para todas as ações da universidade no campus de São Cristóvão. Por exemplo, você tem as bolsas, editais de bolsas hoje, é um edital para a universidade toda. Nós vamos implantar editais de bolsas para cada campus da Universidade Federal do Sergipe. Então, isso é uma mudança também fundamental com relação a isso, porque a gente entende que você não tem como, muitas vezes, competir com um campus já estabelecido há muito mais anos do que o outro. Então, a gente vai criar todo esse processo de editais que sejam editais feitos dentro do próprio campus. E aí você vai trazer o debate para o campus da gente. E com relação ao resumo, a gente já vem tocando, já vem falando muito sobre isso, é prioridade nossa. O campus do resumo de São Cristóvão é um resumo que está desde a fundação, não tem sentido, a gente já multiplicou o número de alunos por 10 e continua aquele resumo lá. Isso aqui não é um resumo, então nós vamos realmente priorizar, fazer um resumo aqui para o campus de Lagarto. O de Itabaiana também é uma situação, é o melhorzinho de Itabaiana. Laranjeiras, as sobras de Aracaju vão para Laranjeiras. Então, a gente tem uma preocupação muito grande e entende que uma das razões fundamentais para que o aluno desista do curso é essa falta de estrutura, essa falta de apoio que a reitoria tem feito atualmente. Pessoal, fico feliz que surgiu uma primeira diferença, né, acentuada entre as propostas. Nós não vamos criar nada, não vamos criar proreitoria, outros setores, não, vamos fazer o que está aí funcionar. O aluno aqui citou um caso de corrupção. Eu acho que eu fiquei sabendo por alto assim, eu acho que eu sei do que se trata. E você vê, né, quando você tem essas campanhas políticas repleta de apoios, né, prévios, isso tem um pagamento a posteriori. E disso nós estamos livres. Porque, como vocês veem, eu estou aqui sozinho, meu candidato a reitor está ausente por questões médicas, né? Mas nós estamos sozinhos, literalmente sozinhos. Ninguém deve nada a gente e nós não devemos nada a ninguém. Com essa independência, nós vamos montar uma gestão isenta de interesses pessoais, objetivando resolver os problemas concretos. Manutenção das salas, o restaurante. Então, infraestrutura básica, né? Goteiras. Recentemente a gente viu um vídeo de uma professora chovendo dentro da sala de aula, lá no campus de São Cristóvão. Então, tudo isso vai ser resolvido usando os departamentos que já existem na universidade. E com relação a restaurante, você vê, né? Os políticos, quando resolvem fazer a expansão, primeiro eles dão um salto, né, maior que a perna, para depois ver como é que vai consertar o problema da permanência estudantil. Isso aí é irresponsabilidade das gestões passadas e, infelizmente, só resta as gestões futuras remediar. Transporte público, como eu disse em outra resposta, é assunto para município e estado, e a universidade pode e irá usar o seu poder político em prol da comunidade. Os prefeitos que fizeram tanto esforço para trazer o campus da universidade para a sua cidade têm que dar a sua contrapartida. Transporte público é assunto deles e assim será tratado e será cobrado. Ok, então, pessoal, findou então o terceiro bloco, nós agora iremos ao quarto bloco. Nesse quarto bloco, o regimento aqui, né, o regulamento prevê um novo sorteio
para a ordem de perguntas e respostas, que agora vão ser perguntas e respostas entre os candidatos, de um candidato para o outro. Tempo de pergunta 1 minuto, tempo de resposta 3 minutos, o direito à réplica de 2 minutos e o de tréplica de 1 minuto. Então estou aqui com a moeda não viciada e vou fazer aqui o sorteio então da ordem de quem vai perguntar. Então quem pergunta, evidentemente que a outra chapa responde, já que só são 2 chapas. Então vou chamar então de número e cara, viu? Estou falando, cara ou número? Cara ou número? Cara. Agora o professor pergunta a chapa 2. André, a universidade ela usa a política de cotas, né, desde 2010. Você tem as cotas públicas, né, que reserva 50% das vagas para estudantes do ensino público, e dentro dessas você tem as chamadas cotas raciais. Recentemente a universidade criou um procedimento de heteroidentificação e eu gostaria de saber o seu posicionamento sobre esses critérios, que eles chamam de procedimentos complementares à autodeclaração de raça. Como é que vocês vão tratar, se vai continuar, se vai extinguir. Eu queria saber sua posição sobre isso, se você concorda, discorda. Chapa 2. Exatamente. Bom, citando o nome explicitamente, eu vou falar rapidamente, depois vou passar para a Silvana. Sou totalmente favorável às cotas, totalmente favorável às cotas, com recortes, inclusive, além dos recortes sociais, recortes também das questões com relações à cor, aos povos originários, às etnias. Sou totalmente favorável. O que nós temos que fazer de novo, buscar institucionalizar um problema que tem sido realmente um ponto interessante, que é essa questão da comissão de heteroidentificação. Acho que a gente precisa sim institucionalizar, porque a universidade fica há alguns anos levando um processo para um conjunto de professores sem dar absolutamente nenhum tipo de apoio. Eu acho, de novo, não é a instituição universitária, não é a reitoria que tem que fazer esse processo. Quem tem que fazer o processo, e está correto, são pessoas e são grupos ligados às questões de apoio e aos movimentos sociais que defendem as questões de etnias. É o pessoal do movimento negro, é o pessoal do movimento indígena. Essas pessoas têm que fazer o processo de escolha e a gente tem que cada vez mais apoiar e dar todas as condições para que isso seja feito. Nós somos totalmente favoráveis ao processo de cota como tem hoje. Bom, além das cotas terem sido aprovadas, a política desde 2010, as bancas de heteroidentificação só foram cumpridas pela UFES muito recentemente, depois que o Ministério Público acionou a universidade após denúncias de apropriação das cotas raciais por pessoas não negras. Então, eu quero dizer que não é a universidade que escolhe a banca de heteroidentificação. As bancas de heteroidentificação é um processo longo que vem sendo construído pelos movimentos de negras e negros, de um histórico o qual nós nunca podemos nos esquecer, de africanas e africanos que aqui chegaram, trabalhadores e trabalhadoras que aqui foram escravizados, foram moídos como se não valessem nada, e esse processo de conquista da população negra é um processo que nós temos que respeitar em razão
de ser um povo que foi totalmente escravizado e discriminado historicamente e assim prossegue. Tem direito à réplica, chapa 1, 2 minutos. Bom, com relação às cotas raciais, isso aí está posto em lei e não há o que se fazer, a não ser cumpri-las. Mas no que se refere às câmaras de heteroidentificação, ao chamado processo complementar, me parece contraditório por parte de quem defende esse processo, porque, veja bem, agora mesmo a gente viu as pessoas se autodescrevendo como negros, e eu reparei no tom da cor de pele, nunca fiz isso, nunca reparei, nunca olhei para a cor de pele de ninguém, isso é uma coisa que eu não concebo. Mas enfim, quando a pessoa diz que eu sou negro, mas aí ela tem uma pele mais clara que a minha, bom, a gente respeita, afinal de contas é a autodeclaração. Ora, e é exatamente isso que está posto na lei, é a autodeclaração. E existe autodeclaração falsa? É essa contradição que eu coloco para os professores refletirem, porque se declaração verdadeira e falsa existem. A gente ensina isso como conceito de proposição matemática. Agora, autodeclaração, o auto já exclui qualquer julgamento de terceiros. Então, assim, nós somos totalmente contrários a essas câmaras de heteroidentificação, ao procedimento constrangedor que os alunos passam de entrar numa salinha e se posicionar diante de um vidro, mostrando o perfil, a frente, o cabelo, para ser julgado por quem quer que seja. Se é autodeclaração, que está na lei, assim será aplicado. Essas câmaras de heteroidentificação na sua gestão irão acabar, porque isso aí é um desrespeito para com os estudantes. Não tolera isso. Tem então direito de tréplica, 1 minuto, a chapa 2. Por isso nós somos a melhor chapa, porque nós nunca esquecemos os processos históricos, os processos antropológicos, os processos políticos que foram submetidos tanto à população negra quanto à população indígena. No Brasil, o projeto de miscigenação das populações foi de interesse primeiro da colônia, depois do Império, depois da República. Isso é fato, né? Então, temos estudos suficientes hoje apresentando que as pessoas de pele escura, quanto mais escura, mais sofrem violências, mais são discriminadas, mais não conseguem acessar aos bens públicos, especialmente a educação. Por isso, todos nós, brasileiros, que nos sentimos miscigenados, e somos, isso é lindo, isso é forte na população brasileira, temos total direito de nos identificarmos e nos autodeclararmos, seja branco, seja negro, seja pardo, seja indígena, né? No entanto, quem tem o direito às cotas, no caso racial, são as pessoas que o fenótipo é um fenótipo de pessoa negra. Ok, então, a primeira pergunta foi feita pelo professor Alan, a chapa 2. Agora vamos inverter a ordem. A chapa 2 vai fazer dirigir a pergunta primeiro aqui ao professor Alan. Veja, essa terceiro debate, né? A gente tem falado muito de ensino, tem falado muito de extensão, e tem esquecido da pesquisa. A pesquisa é um dos pilares também da universidade. Nós não temos debatido absolutamente nada com relação à pesquisa. Então, a minha pergunta para o professor Alan é o que a chapa 1 pensa sobre as questões ligadas à pesquisa e especificadamente também à pesquisa aqui em Lagarto. Professor Alan, 3 minutos. O que eu vou falar vale para todos os campos. A pesquisa é uma questão de mérito do professor. Os recursos, você tem agências de fomento à pesquisa
em que eles lançam editais e os professores disputam esses editais de acordo com a qualidade dos seus projetos. A universidade, se tiver dinheiro, e isso é um problema, nós não sabemos como é que é o dinheiro da pesquisa, como é que funciona a gestão do financeiro da pesquisa na universidade. Mas da nossa parte, se houver esse recurso interno, ele será gerido da forma mais justa possível, que é através de editais. Nós vimos aí recentemente na pandemia, a universidade fazendo projetos de pesquisa, bote muitas aspas nessas pesquisas, sem conhecimento da comunidade dos professores. Ninguém estava sabendo. Estavam fazendo gráficos de projeções, de contaminação, usando modelos matemáticos, equações diferenciais. Ninguém do departamento de matemática participou, foi chamado, consultado. Então, essa cortina, ela vai se abrir, tá certo? Agora, o que nós queremos mesmo, o que nós vislumbramos, é liberdade para os pesquisadores poderem captar recursos financeiros extra-universidade, fora da universidade. Se você tiver um projeto de pesquisa que interesse a um determinado setor da indústria, do comércio, ou que seja, então nós vamos promover os meios legais para que o professor consiga esse financiamento. É uma coisa semelhante ao que estava no papel, no Futuris, que basicamente era uma espécie de lei Rouanet para a pesquisa e que foi demonizado na eleição passada de forma muito, muito equivocada, traduzindo como se fosse um projeto de privatização. Não se tratava nada disso. Mais um minuto? Não se tratava nada disso. O futuro se tinha ideias de liberdade para que o professor, a universidade pudesse captar recursos financeiros por isenção fiscal. Para quem não sabe, a lei Rouanet, e tão falada aí, que os artistas estão aí se completando, financeiramente, preenchendo suas casas de shows, usando essa lei tão gostosinha, é basicamente isenção fiscal. Grandes indústrias, grandes conglomerados fazem doações do seu imposto de renda para a atividade artística. Por que não fazer o mesmo para a atividade científica? Então, nós vamos implantar uma espécie de embrião do que hoje a Coptec no Rio de Janeiro, em que a ideia é fomentar, promover, ajudar o professor que tenha uma boa ideia a captar recursos fora da instituição e que ele toque a pesquisa dele com total liberdade. Pessoal, não, peço desculpas porque eu te interrompi um minuto antes, tá? Então agora vamos à réplica de 2 minutos. A Constituição brasileira dá autonomia à universidade. E às vezes a pessoa fica achando que aquele negócio ali está dando muita coisa à universidade. A autonomia da universidade é que a universidade ela tem que ter a possibilidade, inclusive, de criar e desenvolver pesquisas que vão de encontro à própria instituição universitária ou ao próprio estado que a gente vive. Não tem sentido a gente falar em pesquisa falando de projetos como Futuras. Esse projeto Futuras é um projeto de elitização da pesquisa. Não existe pesquisa melhor do que outra. Eu não posso considerar que alguém faz algo melhor do que outro numa pesquisa. Então, a universidade não pode priorizar áreas. A universidade não pode esperar que professores ou pesquisadores que já têm uma carreira sólida consigam recursos fora. E os professores e os técnicos que desenvolvem pesquisa dentro da universidade e que não têm condição de desenvolver pesquisa. Então, nós, enquanto chapa, entendemos que a pesquisa ela tem que ser um caráter universal. Nós rechaçamos projetos tipo Futuras. Nós entendemos que temos, sim, enquanto universidade, investir nas pesquisas internas da universidade. Não tem sentido, por exemplo, nós não termos o biotério no campus de Lagarto, ou deixar de ter algumas formas de apoio à pesquisa só porque São Cristóvão não tem. Nós temos que olhar a pesquisa, dentro do ponto de vista do caráter universal e também dentro de um caráter em que todas as pessoas possam
se aproveitar da própria universidade, dos seus estudantes, dos seus técnicos, para que a gente possa desenvolver uma pesquisa de qualidade e referencial socialmente. Tem direito à tréplica, professor Alain, 1 minuto. Está vendo que é o desconhecimento? Eu gostaria muito de destinar 12% do meu imposto de renda como pessoa física para um fundo da universidade que dotasse uma determinada pesquisa que eu julgasse necessária ou de interesse. Isso aí era possibilitado pelos anexos do projeto Futurice, coisa que ninguém leu, ou acho que fez questão de não ler, né, para não levantar o lado bom. E o que é isso? É liberdade. Se você tem um projeto de pesquisa, se você estuda algo que é de interesse da comunidade e tem gente com vontade de investir em você, faça isso para a classe artística, por que não para a classe científica? Eu acho que está tendo muita distorção, muito barulho, sabe, pouca leitura do que realmente era. Elitizar é concentrar poder. É exatamente hoje que nós temos hoje na universidade. Você quer fazer pesquisa, você vai ter que pedir a bênção a alguém. A gente sabe como é que funcionam as coisas hoje na universidade. Então, obrigado. Nós chegamos então, portanto, ao fim do 4º bloco e agora vamos ao 5º e último bloco, que é o bloco de considerações finais e as chapas farão. O tempo previsto é de 3 minutos para cada chapa. Parece-me que no último debate houve uma ampliação para 4. A gente não tem problema nenhum de conceder 4 minutos, até 4 minutos caso seja necessário. Tá certo? Então, querem sortear a ordem ou apenas um? Aqui fala a regra de sortear, né? Professor André Silvano, agora de cara, número ou a carinha? Deu cara. Essa moeda. Vamos, então. Não, vocês começam, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer aqui a comissão organizadora da consulta à comunidade, aqui em nome do professor Jailton, que eu agradeço a todos e todas, as entidades, a DUF, Sintufes, TCE, a ZAP, muito orgulho participar desse momento. Queria, antes de concluir, relembrar que o professor Alain, em uma certa altura do debate, disse que nós temos uma diferença aqui entre a chapa. Eu quero corrigir, nós temos profundas diferenças. Do ponto de vista do pensamento, da concepção das propostas, nós somos mesmo antagônicos, né? Gostaria de registrar isso. Eu, como historiadora da educação superior em Sergipe, que inclusive escrevi um livro sobre a história da origem da nossa universidade, queria citar aqui uma frase do professor Antônio Garcia, abre aspas: a Universidade de Sergipe, para ter prestígio e cumprir suas finalidades, deve ser feita por todos e para todos, não ser instrumento de pessoas e de grupos. Eu quero só citá-la pela atualidade que ela se representa. Então, nós estamos aqui oferecendo os nossos nomes e toda a nossa força, junto com o apoio imprescindível de quem acredita nesse processo de uma nova gestão, de um processo que aprofunde as relações entre as 3 categorias de forma democrática e participativa. E que essa luta não seja uma luta do professor André Maurício e da professora Silvana Bretas, mas que seja uma luta de todos e de todas dentro dessa conquista pela democracia dentro da universidade. Estamos aqui à disposição, procurem as nossas redes sociais, em todos os nossos materiais tem o QR Code, se interajam, questione, nos pergunte, porque estamos aqui à disposição de todos e todas para construir uma universidade justa, com qualidade, com referência social, laica e republicana.
Eu vou ser rápido, agradecer também a sindicato, a Chapa 1, a vocês que estão aqui, né, que nos apuraram essa manhã inteira. Muito legal saber que tem pessoas que estão pensando sempre na universidade. Dizer a vocês que a minha vida de universidade são 38 anos de dedicação, dia a dia, de amor a essa universidade. A gente sonha com uma forma diferente de administrar. Eu administrei alguns momentos nessa universidade, todos os processos de administração. Qualquer pessoa que pode perguntar e tenha testemunha de como foi, sempre foi coletivo, sempre ouvindo as pessoas. E é isso que a gente entende que tem que ser uma administração. É uma administração que esteja presente, que esteja cumpridora do seu papel fundamental, que é estar a serviço da comunidade, e não o contrário. Peço a todas e todos vocês que votem no dia 28 e 29. É um processo que é uma consulta histórica, é uma consulta que o estudante vai ter o mesmo peso dos professores, que os técnicos vão ter o mesmo peso do professor. Não é uma consulta que o professor vai ter 70%. Vocês imaginem, se hoje o estudante tem 30% para votar para um reitor, você já não tem nada, imagina se vocês tiverem 30%. Então, peço a todos e todas que votem no dia 28 e 29 e, se achar o melhor nome, votem na Chapa 2. Muito obrigado pela atenção e bom dia. Ok, obrigado à Chapa 2. Vou passar agora para a Chapa 1, professor Alain, fazer suas considerações. Vou dar ao mesmo tempo para você. Só antes que eu me esqueça, né? As redes sociais, a gente tem o Instagram, onde a gente colocou quase todas as propostas. 90% delas estão lá com o tema, as propostas em si e os objetivos, tá? A rede o link é Ensino e Liberdade UFES, tudo junto. Acessem e analisem. Eu gosto muito da avaliação da professora Silvana sobre a nossa chapa. No último debate, eu acho que ela chamou nossa chapa de uma chapa antissistema. Sim, nós somos sim antissistema. Nós somos esse sistema aí, baseado em favorecimento, né, pagamento de ajuda, apoio. Nós somos contra isso. Nós queremos a universidade servindo a sociedade, não o contrário. Por isso que nós vamos apostar numa gestão enxuta, meritocrática, técnica, sem olhar favores pessoais, sem olhar quem a gente está indicando. Isso vai contribuir até no combate ao assédio, porque muitas vezes a vítima assediada tem medo de denunciar por conta de enlaces políticos internos da universidade. É isso que acontece na prática, o medo vem daí, você vai denunciar e a pessoa lá tem consta-quente. É isso. Então, nós vamos acabar com isso, com um modelo de gestão limpo e técnico. Com relação às diferenças, eu fiz até uma tabelinha. Novamente, a avaliação da professora Silvana foi perfeita. Nós somos antagônicos mesmo. Com relação à evasão, à falta de base dos calouros, né? Nós vamos aplicar um vestibular diferente, um vestibular que oriente a correta preparação e que não engane os estudantes para quando eles cheguem aqui fiquem decepcionados com a sua própria formação. Isso é culpa do sistema, está errado. O SISU também vai ser abolido. Programa de monitoria, nós vamos adotar critérios técnicos para que não se façam mais injustiças de você ter o melhor aluno mais qualificado para ajudar os outros, porque é isso que a monitoria faz, e substituído pelo segundo e terceiro colocado por um critério subjetivo que não tem a ver com a qualidade, com a competência. Está errado. Hora trabalho, nós vamos revogar, não sabemos o que eles pensam. PAD, quem é professor sabe o inferno que é esse PAD. Em alguns departamentos ele não é muito problema, mas em outros ele é usado para policiar e controle em cima de minorias, de professores que não fazem parte de panelinhas. Sim, nós temos panelinhas sim nos departamentos. Nós vamos transformar o PAD num mero diário extra classe, sem poder de controle sobre os colegas, tá certo? No caso da chapa do André, pelo jeito eles vão continuar, pelo que foi dito lá em Glória, e talvez discutir o RAD, né? Então aí fica para a escolha dos senhores. A questão das câmaras raciais,
essa coisa da heteroidentificação nós vamos acabar, abolir. Isso é um absurdo. Se é a autodeclaração que está na lei, assim será aplicado. Aqui nós vimos várias pessoas se dizendo negras e ninguém pode dizer que elas não são. Ninguém pode dizer que elas não são. Então, se não pode dizer aqui, também não pode dizer lá na salinha escura. Está errado isso. E para quem não sabe, é aquela história, né? Dizem que é para... como é que é? Reparação histórica. Se fosse por isso, o critério deveria ser o genótipo e não o fenótipo, a aparência. Você julgar pessoas pela aparência, pelo amor de Deus, isso não. Isso não. Se é por questão de reparação histórica, então faça uma análise do gene para ver se a pessoa tem ligações ancestrais, né, com aqueles injustiçados do passado. E também toda essa política é feita na base do anacronismo, né? Nós não concordamos com isso. Então, pessoal, é de fato uma eleição plebiscitária. E isso é muito bom, porque vocês têm opção de analisar e escolher. Não é teatro das tesouras, não é duas faces da mesma moeda. Não, são duas gestões mesmo, totalmente diferentes. E isso é muito bom para a democracia. Aproveitem o momento. Então, chegamos ao final do debate. Nós, enquanto entidades, então eu quero agradecer aqui para quem nos acolheu bem aqui em Lagarto, né, com essa estrutura montada, Larissa, a professora Janaína, demais colegas que ajudaram aqui nessa parte logística, o pessoal do som. Agradeço às chapas pelo sacrifício de participar de mais um debate, mas nós esperamos então que isso seja respeitado, né? A gente gostaria de tirar uma fotografia, se todos concordarem aqui, para a gente divulgar nas redes, e esperamos que no final isso não seja zombado, né? Que a gente seja considerado esse processo legítimo, democrático, que a gente quer manter enquanto durarmos. Então vamos com isso, né, dar fim a mais debate. Agradeço a todos e todas. Vamos tirar essa fotografia e até o próximo debate na próxima semana. Desculpe, eu quero agradecer aqui a professora Josefa, que fez um suplemento importante ao que eu deveria ter feito no início aqui da fala, explicando toda essa parte histórica que se desenrola na Universidade Federal de Sergipe. Fecha mais um pouco, Alan. Fecha aí. Sai um pouco, né?